Idade Média, do século V ao século XV. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Idade Média, ou período medieval, ou a Idade das Trevas, que foi um período com cerca de 1000 anos que se estendeu desde 476 d.C. até o ano de 1453. É muito importante que a gente consiga entender toda a trajetória sociopolítico-econômica e cultural também da Idade Média, que foi muito conturbada, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, para a gente poder entender a trajetória da música desse período também. A música medieval ela foi conquistando o espaço dela, deixando as características que foram adquiridas na antiguidade para se tornar uma música moderna, que deu os subsídios que eram necessários para chegar na música do período seguinte, que é o período da Renascença. Vamos ver aqui uma pequena linha do tempo com alguns dos principais acontecimentos do período medieval. Em 476 aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, que marcou o início da Idade Média. Entre os anos 840 e 850, surgiu o primeiro tratado sobre o canto gregoriano de Aureliano de Réon. Em 890, os primeiros manuscritos com notação musical. Em 1030, Guido d'Arezzo definiu a pauta musical e instituiu a manossolfa. Em 1099, aconteceu a primeira cruzada, que foi a conquista de Jerusalém. Em 1125, surgiram os trovadores no sul da França. Em 1160, o início da construção da Catedral de Notre-Dame. E no período de 1165 a 1200, aconteceu a composição e a revisão do Magnus Liber. Em 1200, a gente começa a ver os Minnesänger na Alemanha. Em 1250, a gente tem documentos que indicam cantigas de Santa Maria compostas em espanhol. Em 1307, Dante cria o trabalho da Divina Comédia. Em 1320, acontece a publicação de Ars Nova do Vitry. Em 1363, acontece o Messe de Notre-Dame de Machaut. Em 1400, nasce Guilherme Dufay. Em 1453, acontece a queda de Constantinopla, que marca o final da Idade Média. A música medieval, ela tem o seu início precisamente com os cantos que eram feitos pelas novas comunidades cristãs. Esses cantos, eles ainda estavam impregnados de características das músicas do templo judeu e da cultura helênica. A gente também sabe da grande presença e da influência da igreja na cultura musical da Idade Média, principalmente porque os mosteiros e as escolas ligadas às igrejas, às catedrais, eram as instituições ao mesmo tempo religiosas e de ensino. Por isso, os eclesiásticos eram os que compunham, estudavam e escreviam os tratados sobre música. E eles estipulavam a teoria e a prática musical da época. Com o passar dos séculos, surgiram dois estilos dentro da música medieval que definiram essa música, que é a Ars Antiqua e a Ars Nova. Mesmo que elas tenham tido muita influência da igreja durante a Idade Média, quando aconteceu a Ars Nova, a música deixou de ser exclusivamente religiosa e passou a ter o domínio do povo, com a figura do músico itinerante, que são os trovadores, os menestréis principalmente. Apesar de ser profana, essa música tem origem na canção sacra. Também é interessante a gente destacar o desenvolvimento dos instrumentos musicais, especialmente o órgão, que era o único instrumento aceito no culto dentro das igrejas, e a figura dos compositores também, no mesmo sentido que a gente conhece hoje. Mais ou menos em 5 d.C., as bases da música litúrgica cristã elas já estavam muito estabelecidas, bem forte. Essa música, ela teve os princípios dela estabelecidos na cultura cristã primitiva e ela foi resultado da junção de 3 elementos. Primeiro, a cultura greco-romana, que era dominante e era baseada na escrita. Provavelmente, os primeiros cristãos eles se basearam na tradição latina de uma música doméstica, que era aquela intermediária entre a música erudita e a música popular. Mas a gente sabe que muito tempo a teoria e a ética da música foram herdadas da Grécia e foram referências para a cultura cristã. E elas foram constantemente sendo adaptadas e elas foram também se moldando às exigências da música de igreja. Segundo, a cultura celta, em que os historiadores, os poetas e os músicos eles se expressavam com acompanhamento de liras ou de harpas e iam transmitindo às gerações futuras todo o seu legado musical e literário.
E em terceiro, a cultura oriental judaico-cristã, que é a forma de expressão popular que era impregnada nos costumes musicais hebraicos, sírios e egípcios, influenciou a recitação melódica, a cantilena, que os primeiros cristãos introduziram nos seus cultos. Apesar de a gente ter algumas referências feitas por São Paulo aos salmos e aos hinos, elas são muito vagas para saber como soava realmente o canto desses primeiros cristãos. Mesmo assim, a gente sabe que a dança e os instrumentos musicais provavelmente faziam parte do culto dos primeiros cristãos, mas por causa das perseguições que eles sofreram, as comunidades cristãs elas tiveram que ser obrigadas a serem um pouco mais discretas e começaram a realizar os cultos nas catacumbas, em lugares secretos, sem muita ostentação. Então a música acabou ficando de lado, por causa do barulho mesmo. No início, as igrejas do Ocidente elas eram relativamente independentes e, apesar delas partilharem algumas práticas em comum, cada região do Ocidente assimilou as tradições desses primeiros cantos cristãos de forma diferente, o que deu origem a várias liturgias e vários cantos diferenciados entre os séculos V e VIII. O rito céltico desapareceu totalmente a partir do século VII, mas, desde os tempos de Ambrósio e Agostinho, aconteceu uma multiplicação de cantos novos e liturgias novas que enriqueceu o repertório dos cristãos do Ocidente. Agora, aconteceu a Reforma Gregoriana, de São Gregório Magno, que simplificou as melodias da liturgia romana. A reforma, primeiramente, ela foi um compromisso entre a teoria que foi herdada da antiguidade clássica e as práticas comuns que iam contra essa teoria. Depois, ela se tornou um meio do governo, de forma pretensiosa, impor a toda a igreja ocidental, sem o auxílio de notação musical, o canto que se praticava em Roma. Porém, o papado só conseguiu atingir esse objetivo com o reinado de Carlos Magno, que se tornou imperador do Ocidente e impôs o canto romano a todo o reino. Essa imposição, feita por Carlos Magno, afetou primeiro a administração e o direito canônico e depois a liturgia e o canto propriamente ditos. É nessa época também que o canto romano, o canto-chão, ele vai se vincular lendariamente à figura do Papa Gregório Magno, sendo designado canto gregoriano. Vamos falar um pouco sobre esse canto-chão. O canto-chão, ou o canto plano, é o que a gente chama de canto monofônico, que é entoado em uníssono. Inicialmente não tem nenhum tipo de acompanhamento instrumental e ele é empregado nas liturgias cristãs do Ocidente. No começo, quando ainda não tinha notação musical, os cantos eram transmitidos oralmente, que favorecia muitas interpretações e modificações melódicas. Entre os séculos IV e V, aconteceu a tentativa de representar os sons por letras, mas mesmo que esse sistema tenha sido feito para facilitar o trabalho dos teóricos, era muito mais complicado para gerar uma escrita musical que fosse reconhecida por todo mundo. No início do século VII, escrever música ainda era uma coisa inconcebível. No tempo de Gregório Magno, eram empregados alguns símbolos gráficos em cima dos textos litúrgicos para se poder conservar e transmitir também essas melodias aos cantores. Por meio desse sistema, essas novas melodias eram aprendidas facilmente e as antigas se tornavam praticamente esquecidas e não podiam nem ser associadas aos textos. Aí, o sistema de notação se desenvolveu juntamente com o conceito de obra. Apareceu a ideia de se colocar em cima do texto litúrgico alguns sinais que sugeriam o movimento da melodia, ajudando a memória dos cantores, os chamados neumas. Nos manuscritos originais, que podem ser estudados ainda hoje, os primeiros neumas que podiam ser identificados, eles aparecem em textos de mais ou menos segunda metade do século IX, mas provavelmente eles já eram utilizados desde o final do século VIII.
Esses neumas, eles viam dos sinais de acentuação da linguagem, como, por exemplo, o acento agudo, que era o movimento ascendente da voz, o acento grave, que era o movimento descendente da voz, o acento circunflexo e anticircunflexo, que era a dupla inflexão, e a sua invenção é atribuída ao Aristófanes de Bizâncio. É importante lembrar também que cada sílaba corresponde a um neuma de uma ou mais notas, e esses neumas, eles não nos dizem a altura dos sons, só a direção. Portanto, no início, o sistema de notação de neumas, ele era só um lembrete para os cantores que tinham conhecimento já da melodia que era sugerida por esses sinais. Michels, ele designa vários tipos de neumas, que são divididos em dois grupos. Os neumas de acento, para os cantos, e os neumas de apóstrofo, para nasalação ou ornamentação melódica. 8 deles são o puncto, que é o ponto, originário do antigo acento grave e indica o movimento descendente da voz. Virga, que é a barra, originária do antigo acento agudo, que indica o movimento ascendente da voz. Podatos, que é o pé, combinação de ponto e virga, que é o movimento grave e agudo da voz. Clives ou flexa, que é originário do antigo acento circunflexo e indica o movimento agudo grave da voz. Escandicos e climacos, que são compostos de 3 notas ascendentes ou descendentes. E o tórculos e porrectus, que são compostos de 3 notas agudo, grave, agudo e vice-versa. Entre os séculos 9 e 10, aconteceram várias tentativas para a criação de um método definitivo e que fosse aceitável para essa notação dos sons. Mais ou menos no ano 1000, um escritor anônimo foi e traçou sobre os textos litúrgicos uma linha vermelha que representava a nota Fá, e os neumas passaram a ser dispostos sobre essa linha. Esse provavelmente foi a origem do que a gente conhece hoje como pentagrama e foi um grande avanço para a época, porque ele indicava categoricamente uma nota definida, que era a nota Fá. A solução completa ela foi conseguida com outros 2 novos estágios. Uma linha amarela, que representava a nota Dó, que foi adicionada acima da linha vermelha por Fá, que ainda proporcionava mais exatidão, e, por fim, 2 linhas pretas que foram acrescentadas uma de cada lado da linha de Fá. Isso produziu uma pauta completa de 4 linhas, que era o suficiente para a notação de uma quantidade muito grande de melodias tradicionais. A figura do frade beneditino Guido d'Arezzo, que é associada a essa adição da linha amarela e a linha preta à linha vermelha inicial, mas é provável que o Guido de Arezzo tenha só tornado esse sistema popular. O seu maior mérito, entretanto, está na simplificação da notação neumática e no desenvolvimento da somização ou da mão guidoniana, que é uma técnica de canto de leitura à primeira vista, que é baseada no uso de sílabas associadas à altura das notas como um recurso mnemônico para a indicação dos intervalos melódicos. Para a somização, o Guido pegou um hino de São João Batista em que as frases musicais elas começavam sucessivamente com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. A partir dessas sílabas iniciais de cada verso do hino, o Guido formulou o seu sistema mnemônico, que era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Si, que era formado com as iniciais de Sanct Ioannis, do último verso, foi acrescentado mais tarde, e o Ut transformou-se em Dó pela facilidade de entonação, principalmente na Itália. Vamos agora falar sobre a Ars Antiqua, a Ars Nova e as formas musicais da Idade Média. A Ars Antiqua foi o período que se relaciona ao início do desenvolvimento da polifonia lá no norte da França e se estende de 1240 até o ano de 1320, mais ou menos. O termo Ars Antiqua, que significa arte antiga, foi uma expressão que foi empregada por escritores franceses no início do século XIV, principalmente Jacobus de Liege, para distinguir a polifonia corrente no século XIII da polifonia da recém-criada Ars Nova, que é a arte nova. O período da Ars Antiqua ele se confunde com a escola de Notre Dame, já que os compositores dessa época, ligados ou não a Notre Dame, eles cultivavam os mesmos gêneros musicais.
Agora, a Escola de Notre Dame. Desde o ano de 1163, quando se iniciou a construção da Catedral de Notre Dame, Paris se tornou um importante centro musical. Nessa época, a prática polifônica deu um salto, especialmente com a música que foi desenvolvida por compositores que atuavam junto à Catedral de Notre Dame. Os compositores, eles tinham uma notação musical bem refinada, em que não só as notas eram grafadas, mas também os ritmos. É o início da notação mensural, que era inexistente até o momento. Outro aspecto relacionado à Escola de Notre Dame foi que os compositores, além da elaboração de novas vozes sobre o organa já existentes, eles se voltaram para as composições autônomas. Eles abandonaram o fluxo rítmico do texto religioso, que era muito obedecido no canto-chão, e eles passaram a compor com divisões rítmicas mais racionais. E aí eles criaram a base para as escolas futuras. Ars Nova é o período da música francesa, que vai do ano 1320 a 1380, mais ou menos. O emprego do termo Ars Nova está associado ao Tratado de Philippe de Vitry, publicado em 1322, que é intitulado Ars Nova. O estilo da Ars Nova é bem mais expressivo e refinado se for comparado ao da Ars Antiqua. Os ritmos e a polifonia eles são muito mais flexíveis e as inovações que estão relacionadas principalmente ao sistema de notação mensural e ao sistema também. O maior músico da Ars Nova foi o compositor francês Guillaume de Machaut. Ele escreveu um grande número de motetos e canções que eram baseadas em cantochãs já existentes e muitas outras que foram livremente compostas por ele mesmo. Machaut foi o primeiro compositor a fazer um arranjo polifônico completo de uma missa, inclusive. É muito interessante notar que o canto monódico nas formas do canto-chão e da canção profana continua sendo importante durante toda a Idade Média, já que a polifonia era um terreno para especialistas e estudiosos. Dessa forma, os termos Ars Antiqua e Ars Nova eles se relacionavam somente à polifonia musical praticada do final da Idade Média. Com os estilos de composição totalmente diferenciados, Ars Antiqua e Ars Nova, então, cultivaram gêneros musicais específicos. Os gêneros da Ars Antiqua foram o organo, o conductus e o motete, o octetus e o rondô. O organo é o início da polifonia vocal medieval, que é geralmente a duas vozes, que se chama organo duplo. A forma mais antiga de organo é o chamado organum paralelo, mais ou menos do século IX, em que a vox organalis geralmente era mais grave que a vox principalis, e o conceito de consonância ainda estava baseada em quartas e quintas paralelas. Mais ou menos no século XI surge o organum livre, no qual a vox organalis, além do movimento paralelo, também realizava um movimento contrário ou oblíquo à vox principalis, que se conservava fixa quando a outra se movia. Nessa espécie de orgânio, a vox organalis ela aparece escrita sobre a vox principalis. Já no século XII aparece o orgânio melismático, onde a vox principalis se estendia sobre as notas de longa duração. Nessa época, a vox principalis passou a ser chamada de tenor, tenere, que vem de manter. E acima das notas do tenor, uma voz aguda se movimentava livremente, espessada por notas de menor valor, que são os melismas. Temos também o conductus, que é um tipo de canção medieval de 1 a 3 vozes, com texto e conteúdo sacro, mas não litúrgico, ou seja, não se baseava no cantos firmos de missas ou de ofícios. Depois, também de conteúdo profano. Todas as vozes cantam o mesmo texto e realizam o mesmo ritmo. A forma estrófica do texto favorece duas possibilidades de composição. A cada estrofe ou dupla estrofe, a música é repetida, ou a cada estrofe, a música é modificada. A maioria dos exemplos é um estilo silábico, apesar de alguns apresentarem pequenos melismas nas vozes superiores ou terminarem com uma coda melismática, como suplantado no final do século XIII pelo moteto. Temos também o motete, do francês mot ou motete, que significam palavra ou verso.
É o gênero principal da ars antiqua e se originou no século XIII, da prática do Perotin e seus contemporâneos em acrescentar um novo texto à voz ou vozes superiores de uma cláusula de descante. Às vezes, as vozes superiores tinham textos diferentes. No início, os textos eram sacros e latinos. Depois, eles se tornaram seculares e franceses, à medida que o motete se distanciou da igreja e da liturgia também. Os motetes eles eram cantados por solistas com acompanhamento instrumental. Temos também oquetos, que são passagens em que as vozes superiores dos organa se apresentavam alternadamente em pausas, dando a ideia de uma melodia intercortada, que formam frases muito curtas. A alternância entre as vozes ocorria tão rápido e de nota para nota que a palavra oquetos foi interpretada como soluço em francês. O rondô era composto em estilo polifônico e é considerado o precursor da cantinela da ars nova. Geralmente, a melodia principal, agora em voz intermediária ou superior, sempre acompanhada, não pertence mais ao tenor. Temos também o moteto isorrítmico. O conteúdo do moteto isorrítmico se relacionava ao amor, à política e assuntos sociais, e as suas partes misturam vozes e instrumentos. Na ars nova, o modelo ideal é o moteto duplo francês, que tem o tenor, que é uma voz instrumental de apoio em valores longos, o motetus, que é a voz principal, que é um contralto de movimento equilibrado, e o triplum, que é uma voz secundária, que é o soprano, de ritmo mais rápido. E temos, por fim, a cantinela, que também era denominada de canção de descante. É uma peça para voz superior, cantada de 1 a 3 vozes instrumentais acompanhantes. Essa maneira de compor era aplicada principalmente nas formas de ballade, rondô e vireline. Vamos falar um pouco agora sobre a música profana. No final do século XI, no sul da França, aconteceu o florescimento da música e da poesia, ao lado das artes plásticas, o que deu origem ao movimento trovadoresco. Os trovadores iniciaram o movimento, sendo seguidos um século mais tarde pelos troveiros, no norte da França, e pelos Minnesänger, na Alemanha. A canção profana é derivada da canção sacra. Na sua forma, a canção profana mantém a sequência ritmada e estrófica dos hinos e dos conductos sacros. Em seu conteúdo, mantém a veneração a Maria. As melodias entoadas pelos trovadores eram bem simples, de caráter popular e também muito expressivas. As suas músicas, em dialetos franceses ou do país de origem, enfatizavam as máximas políticas, canções de amor, albas, que é uma poesia musical, que o tema é a despedida dos amantes ao romper da aurora, canções de cruzadas, lamentações, duelos poético-musicais e baladas. As bases para essas melodias eram os modos eclesiásticos, porém de ritmo marcado e dançante, com os traços da música de origem moçárabe do Mediterrâneo. Agora, os instrumentos musicais. A Idade Média absorveu todo o aparato instrumental da Antiguidade. Nós temos os órgãos, que durante a Idade Média, mais especificamente na cidade de Bizâncio, têm origem a construção dos primeiros órgãos pneumáticos, que substituíram os órgãos hidráulicos. Temos também as harpas, lírias e saltérios. Na Idade Média, segundo Candé, as dominações desses instrumentos são confusas, já que as palavras como cítara, rota ou shrota poderiam designar a harpa, a lira de arco ou saltério. Muitas vezes também a lira é designada como harpa ou saltério. Temos também o monocórdio, que é um instrumento de uma só corda com cavalete móvel, que é originalmente destinado para demonstrar cientificamente os intervalos. Mais ou menos no século XI e XII, o monocórdio apareceu na iconografia como instrumento musical, e no século XIV já possuía várias cordas que eram tocadas com um plectro, um policórdio. E também tinham os alaúdes, guitarras e vielas, que durante a Idade Média foram os instrumentos de corda com braço, que tinham suas denominações confundidas com as dos instrumentos de corda sem braço. A gente também tem a sanfona, que também poderia ser chamada de organistrum ou sinfonia. É uma espécie de viela que a partir do século IX tinha de 3 a 6 cordas friccionadas por uma roda sobre a ação de uma manivela ao invés de um arco.
As cordas eram tocadas diretamente por um teclado e não pelos dedos. Um instrumento que hoje é denominado de viela de roda e pertence ao folclore desde o século XVII. Tem também os instrumentos de sopro. A gente pode encontrar as flautas retas e transversais, como as flautas duplas. Tem também os instrumentos de palheta, geralmente dupla, que são representados pelas charamelas, pelas bombardas e pelas dulcinas também. E nós temos os instrumentos de percussão, que apesar do conhecimento e da existência dos instrumentos de percussão, essa família não teve um papel muito importante na música medieval. Os compositores. Durante a Idade Média, a figura do compositor está associada ao homem que era musicalmente letrado e que normalmente desempenhava uma outra função social qualquer, que fosse dentro ou fora da igreja. Dessa forma, muitos compositores medievais também eram sacerdotes ou membros da nobreza. A maioria desses compositores eram sacerdotes e tinham uma vida comum, em que a composição era só uma parte do seu trabalho. Para terminar, gente, a Idade Média foi um longo período de 10 séculos, que presenciou tanto o nascimento da polifonia como o início da estruturação da teoria e da notação musical ocidental. É muito importante a gente lembrar que durante o período medieval a música não ficou estagnada, mas ela percorreu uma trajetória em que todas as novas técnicas, os conhecimentos e os estilos foram se incorporando à prática musical, de modo que tudo isso preparou os caminhos musicais para os períodos futuros. Gente, é isso que a gente vai falar sobre a Idade Média. Existem muitos outros pequenos detalhes, muitos outros nomes importantes na música medieval também, que a gente não vai ter a oportunidade de falar aqui, porque senão a gente levaria pelo menos uns 5 vídeos para falar de tudo mesmo. Foi um período muito grande, muito importante para a história da música, e a partir daqui as coisas vão ficar cada vez mais próximas da nossa realidade. A possibilidade de você já ter ouvido uma música da Renascença, por exemplo, é muito maior do que você ter ouvido uma música da Idade Média, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um beijo e até a próxima. Tchau!